Boa noite, queridos horrorizados. Bom, gente, então vocês vão conhecer agora uma nova faceta do nosso podcast, que é um pouquinho mais casual, um pouquinho mais curto, para você escutar assim na hora do almoço, coisa do tipo, ou no intervalo do trabalho, que é o Podinho. Bem-vindo à primeira edição do Podinho. A gente vai liberar o Podinho algumas edições especiais agora nesse final de ano, né? Que a gente tem um pouquinho menos de tempo para gravar, por viagem, correria, enfim. Então a gente vai gravar esse primeiro episódio para falar sobre o novo filme da saga Resident Evil. Na verdade, não é um novo filme, né? Vamos dizer que é um reboot da saga, que se vai dar certo ou não vai, a gente vai ter que acompanhar para ver. Mas a gente tá muito ansioso para falar dele aqui, né? Eu e o Patrick. Então a gente tem que estar para falar sobre o reboot da saga Resident Evil, que nada mais nada menos conta a história de Raccoon City, que é uma cidade que foi dominada pela empresa farmacêutica Umbrella Corporation e que ela ficou décadas na cidade criando umas tecnologias, remédios e tal, mas mal sabiam os habitantes que ainda moravam lá naquela cidade toda desgraçada, o verdadeiro sentido e propósito da Umbrella Corporation, né? E aí o que acontece? No filme a gente pega o Chris, que é um dos poucos habitantes daquela cidade ainda, que ele é um policial, e ele é visitado pela irmã Claire, né? Porque a irmã, ela vai pra cidade para fazer uma investigação sobre as teorias da conspiração que ela descobriu sobre a Umbrella Corporation, né? E aí a gente acaba conhecendo todos os outros personagens, os outros policiais, um dos principais vilões da história, que cria todo o vírus, enfim. E a gente vai acompanhando tudo isso. Aí o que acontece? A gente vai descobrindo ao longo do filme que a cidade vai ficar mais um cemitério do que ela já é. Porque às 6 horas da manhã do dia que eles estão, a cidade vai explodir para apagar todos os vestígios da corrupção e de toda a destruição que a Umbrella Corporation causou, né? Beleza. Bom, agora chega de falar da história do filme. Vamos falar mais ou menos do que eu achei, né? Esse filme é uma adaptação dos 2 primeiros jogos da franquia. Como eu já tinha comentado antes com o Patrick, eu nunca joguei assim muito, eu sei mais ou menos como que a história de Resident Evil. Assisti literalmente todos os filmes da primeira saga, né? Eu tinha um ex que era muito fã, ele me fez assistir tudo, mas foi bom porque quase todos os filmes são bons, exceto o quinto e o último. O último é muito ruim, muito, muito ruim. Ele, tipo assim, a saga nem tem final direito. Tinha algumas diferenças entre os 2 filmes, as 2 sagas e tal. É que, tipo assim, o primeiro filme da primeira saga, ele já te insere nesse mundo sem muita explicação, não mostra os personagens principais que a gente vê nessa história aqui desse reboot, que é a Claire, o Chris, o Leon, a Jill Valentine, que é icônica. Enfim, tem vários personagens que não mostram, entendeu? O Albert, enfim. E aí, na história aqui do reboot, mostra, você é introduzido a cidade, você é introduzido em como que a cidade foi destruída, em como o vírus se alastrou. Lá na saga da Alice, que na verdade, inclusive, foi uma personagem criada para a Mila Jovovich, pelo marido dela, que é o Paul Anderson, que é o diretor dos filmes da saga original. E ela não existe nos jogos. Ela não existe. A personagem foi criada literalmente. Mas enfim. E aí tem essas grandes diferenças, porque esse reboot ele conta mais a origem, é mais explicativo, você mergulha mais no mundo. Mas assim, eu acho que pra mim, agora vamos pra parte de opinião, faltou um pouco uma imersão e um pouco mais de carisma o filme. Tem umas piadinhas legais, engraçadas e tal, os personagens são bacanas, mas eu acho que faltou aquele impulso do original. Mesmo que esse seja talvez um pouco mais bem feito, mais bem feito assim, vamos dizer, mais fiel e mais condizente com a saga, entendeu? E pelo que eu conheço. Mas assim, alguns pontos positivos e negativos. Eu achei que a personagem principal, a Claire, a atriz que faz a Claire, que é a Kaya Scoladora, não sei, ela nem chega perto da nossa Claire, a Claire que a gente tem, né? Da saga original, que é da Ellie Larder. Ela é muito melhor, tem mais presença e tal. Eu acho que o protagonismo ficou um pouco fraco. Eu achei que o protagonismo do Leon ficou muito bom nas cenas que ele aparecia, entendeu?
Até do Chris, que o ator eu conheço ele de outros filmes, ele não é tão bom assim. Eu acho que ele conseguiu se mostrar mais, sabe? A cena final com a Eira foi ótima, porque eu não tava esperando e eu tava me perguntando, gente, cadê ela? Será que ela vai aparecer nesse primeiro filme? E aí ela apareceu. Foi muito, muito bom, né? Esse diretor que fez o reboot de Resident Evil, que inclusive não está sendo muito bem recebido pela crítica e pelo público, muito menos pela crítica do que pelo público, mas enfim. É o mesmo diretor do Outro Lado da Porta, Medo Profundo e Os Estranhos 2, que pra mim é muito melhor que o primeiro e a gente falou sobre ele no nosso episódio de Invasão Domiciliar. O orçamento dele foi de 25 mil milhões de dólares e, segundo as últimas informações que eu olhei, ele agora teve um box office de 25 milhões também. Então, tipo assim, o filme não foi bem de bilheteria, porque daqui a pouco ele consegue, tipo, se pagar, mas e os lucros? Entendeu? Uma coisa é se pagar dentro do cinema, pagar o orçamento que você teve. Uma coisa é ter prejuízo, outra coisa é ter lucro. Então, tipo, tá bem longe de ter lucro, apesar de ser um filme com orçamento baixo, né? E agora a gente espera uma nova sequência, se vai ter, porque, assim, história tem muito pra contar. Então, e aí o diretor quer fazer, então, essas próximas sequências, caso o filme seja, né, dado ok, aprovado pra nova sequência do projeto Código Verônica, e do Resident Evil 4. E um dos vídeos que a Claire assiste, inclusive lá na parte do orfanato, que é muito legal e tal, é sobre os gêmeos Ashford, né? Que são os megalomaníacos malucos surtados que aparecem nesse projeto Verônica, né? Mas enfim, a gente fica aí no aguardo, ver como que vai ser esse filme e se vai ter continuação. Eu gostei, eu achei um filme 6, 6,5 e tal. Eu acho que faltou um pouco de carisma, identidade. Eu não sei, eu achei ele muito introdutório, mas ok, isso é uma coisa que é válida. Mas não sei, eu senti um pouco mais, como eu disse, de carisma e tal dos filmes da Mila. Mas eu sei que os filmes da Mila não eram fiéis, então os fãs, né, eu não posso me colocar no lugar dos fãs. Esse filme teve uma situação muito complicada que aconteceu logo quando ele foi lançado e às vezes até um pouco antes, quando foi anunciado o elenco, que foi a participação dos atores que fizeram os personagens do Leo Kennedy e da Jill Valentine. O que aconteceu? Ambos personagens da franquia são brancos, né? Como quase todos os personagens da franquia são, né? Pelo menos no começo dos jogos. E a internet e a crítica racista e sem noção começou a atacar os atores que fizeram o filme, levando eles até a excluir as redes sociais, né? Desativar comentários, excluir, enfim. Então, a atriz que fez a Jill Valentine, que é a Hannah John Kamen, ela é uma atriz birracial, né? E o Evan Rohia, não sei como falo sobre o nome dele, gente. Ele tem descendências, para mim, parecem ser indianas, né? Enfim, se eu tiver errado, alguém me corrige. Mas isso causou um desconforto muito grande nos atores, aí somado com as críticas, assim, muito baixas, o público também rejeitou um pouco o filme. Então, assim, a gente fica pensando, será mesmo que vai ter o segundo filme? Eu acho que seria legal, né, para reestruturar a franquia. Esse ano a gente também tem a série da Netflix, então isso vai ser legal de assistir. E mesmo que seja uma história completamente diferente dos jogos, que foi divulgada hoje. E é isso, né? O que comentários de pessoas de mentes tão pequenas e irrelevantes pode causar na cabeça de uma pessoa, né? Pode fazer um processo inteiro ser prejudicado. Então, gente, eu passo a palavra para Patrick. E é isso. Beijinhos, espero que vocês gostem do nosso novo formato. Agora do nosso podinho. E semana que vem tem mais. Semana que vem eu vou fazer um episódio muito especial com toda a equipe reunida de novo para falar sobre Chuck. Beijo. Oi, gente, aqui é o Patrick e hoje eu vou fazer uma pequena. Na verdade, meio que uma pequena análise sobre o Resident Evil. Bem-vindo ao Raycon City. Então, pra começar, eu fui na pré-estreia ver esse filme e dentre os 6 anteriores, esse, o reboot, é o mais fiel. O reboot, na minha opinião, é o filme mais fiel deles até agora. Mesmo que não seja 100% fiel, ainda assim ele remete muito mais coisa dos jogos do que o filme anterior. Você vê os personagens em Raycon City diferente do anterior, né? Que não tem nenhuma menção da Claire
o Chris em Raycon City, nos filmes da Alice. Só a Jill tava lá. Mas diferente, mas nesse novo, a- já jogam pro alto toda a história da Jill lá com Nemesis e Resident Evil 3. Nesse eles abordam, tentam meio que juntar as duas histórias dos dois primeiros jogos pra tentar fazer com que os protagonistas acabem se encontrando durante essa trama e virem uma equipe diferente dos jogos, né? Que cada um tem seu arco lá durante os três primeiros jogos. Mas na minha opinião, esse filme foi o melhor até agora da saga. Poderia ser mil vezes melhor se o orçamento tivesse sido maior, né? Já que ele teve um orçamento de 25 milhões de dólares, ele fez até milagre. Pagou os funcionários deles com uma coxinha e um vale-refeição de 10 reais. Mas enfim. Agora, a Jill no filme, a Jill da Hannah, foi maravilhosa. Ela, pra mim, foi a melhor personagem, diferente da Kaya, né? Que é a protagonista como Claire. Mas ela meio que é uma protagonista sem carisma, né? Não é uma versão da Claire assim que eu gostaria de ver. Apesar de que eu acho que escala uma atriz bem mais velha pra ela, já que a Claire, quando vai em busca do irmão dela, ela tem 19 anos nos jogos. Já no filme ela parece uma mulher de idade, já tipo uns 30. Mas fora isso, eu gostei muito da Jill e do Liam. Eles, pra mim, foram os melhores personagens do filme. E eu gostei de ver muitos elementos dos jogos, como a própria Raycon City, o orfanato. Só achei que o cenário cagou um pouco depois, na parte do laboratório, né? Porque pra quem jogou, vê que o laboratório é um lugar muito maior. E a mudança drástica com as personalidades. Tipo, a Annette no jogo, ela é bem mais vilã. E no filme, trataram ela como uma pessoa que nem sabia os experimentos do marido, sendo que nos jogos ela tá lá fazendo parte disso. E também teve o final, né? O final eu achei bem apressado. Quando o monstro finalmente aparece com aquele CGI tosco e com aquele visual horrendo, eles simplesmente dão um tiro nele, ele cai e depois ele vai atrás dos protagonistas, acha uma Rocket Launch do nada num trem e atiram nele. O final semelhante ao primeiro filme da saga, né, onde a Alice lutava contra o monstro no trem. Foi quase uma referência, eu acho. Mas aí no final de tudo, esperei muito pela Ada Wong e aí pensei, ela não vem aí. Mas aí lembrei que a atriz foi anunciada pro filme e aí, sim, na cena pós-crédito, a Ada resgata o Wesker e revela que tem todo um plano por trás. Na minha opinião, esse filme tá lá pra uma nota 6. Eu gostei, gostei, me divertiu, mas ele ainda foge muito de Resident Evil, mesmo sendo uma adaptação mais fiel do que os 6 filmes anteriores. Então, gente, foi isso. Um tchauzinho a vocês. Espero que tenham gostado e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tá? Beijo.